Voltamos àquelas escritoras que quando saem um livro toda a gente quer ler. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar de Eu Sei o que Vocês Fizeram, da Dorothy Compson. Primeiro que tudo, muito obrigada à Porta Editora ao facto de me ter cedido este livro, foi muito gentil da vossa parte, e a Dorothy Compson é daquelas autoras que assim que sai um livro eu quero ler. Ora, antes de falar propriamente do livro, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo, espero que subscrevas, espero que fiques por aqui, espero também que aciones o sininho para ir tendo sempre as novidades do que se passa aqui no canal e espero que ponhas um like, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Ora, esta autora é daquelas autoras que quando sai um livro toda a gente vai ler, toda a gente quer ler, toda a gente quer saber que história é esta que ela tem para nos contar. E esta é uma história que ela escreveu durante a pandemia e isso faz toda a diferença, acho eu. É um livro muito mais intimista, é um livro muito mais metido para dentro e é um livro onde as personagens acabam também por ter um elemento espacial muito mais doméstico, se quisermos dizer assim. Esta história passa-se numa urbanização onde um dos seus habitantes vai sofrer um ataque. E a questão que se põe é quem é que o atacou. Mas, depois desse ataque, ele vai à casa de alguém e deixa-lhe um diário. E nesse diário nós temos, se quiserem, os podres todos do vizinho. E mais não conto. Temos depois então a apresentação das personagens que moram nessa urbanização e das personagens que poderão ser eventuais suspeitos, porque na verdade todos eles têm telhados de vidro. No fundo, se nós quisermos, acho eu, toda a gente pode ter telhados de vidro. Este livro é a prova disso. Ray, que é a pessoa que fica com o diário, acaba por ganhar, a partir deste elemento, um conhecimento que de outra forma poderia não ter. E isso faz com que ela queira não só resolver os seus problemas, também fica a saber coisas sobre aquilo que se passa na sua casa e com a sua família, mas também aquilo que se passa com os outros vizinhos e possa de alguma forma, acha ela, investigar quem é que atacou aquela vizinha. O livro está bem construído, eu digo-vos que não descobri, não consegui chegar lá, não achei que fosse possível, a história está bem engendrada, mas este livro não é de todo um dos melhores livros da Dorothy Compson. Porquê? Porque para mim é desequilibrado. Se por um lado o livro é engraçado, divertido e nos mostra que a verdade, a tão proclamada verdade, pode ser algo mais ou menos subjetivo e depende da análise que cada um faz e daquilo que cada um julga que viu. Por outro lado, o livro acaba por ser desequilibrado nas vozes. O livro é contado a várias vozes e eu acho que há vozes que são mais credíveis e outras menos credíveis. Gostei muito da parte em que a Dorothy Compson reproduz os diários, achei essa parte muito interessante, ter aqui quase um livro dentro do livro, mas na verdade depois achei que havia algumas vozes em que as vozes não estavam tão credíveis e deixem que vos diga que eu achei que teria impacto no final e na realidade não teve. Como vocês sabem, eu gosto muito de livros com várias vozes, este também gostei desse aspecto, mas depois achei que não era um livro que fosse... ou seja, não achei que as personagens estivessem todas lá em cima, não achei que as personagens tivessem todas a mesma amplitude. Mas achei que havia capítulos de algumas personagens que estavam muito bem construídos e outros da mesma personagem não tão bem construídos. E daí eu dizer que o livro é um pouco desequilibrado. Achei que estava muito bem feito, e daí as 4 estrelas, no que diz respeito à voz masculina. Ou seja, há... ou pelo menos eu senti assim, uma diferença entre a voz das mulheres e a voz daquele homem que aparece ali também a narrar os acontecimentos e que aparece ali também a dar a sua opinião sobre os acontecimentos. Não é o melhor livro dela,
eu já dei 5 estrelas a alguns livros dela de que gostei imenso, mas é um livro que se lê bem, é um livro que dispõe bem, é um livro que, apesar do tema não ser muito leve, é um livro que se lê muito bem. Eu sei o que vocês fizeram, é um título, quanto a mim, brilhante, e esse é outro aspecto fantástico deste livro, porque na realidade aquilo que ela nos leva ao longo do livro a questionar é se na verdade, e esta verdade continua a ser aquela verdade que eu já falei, se na verdade ela sabe aquilo que eles fizeram, ou apenas ela intuiu aquilo que eles fizeram, ou apenas ela pensou que sabia aquilo que eles fizeram. E portanto esta definição, este título tão definitivo, eu sei, tão assertivo, acaba por levantar depois ao longo do livro alguns questionamentos com um final que eu achei que estava bem feito, apesar de foi surpreendente no que diz respeito à pessoa, mas eu também achei que o final poderia ter sido mais charanho, que não foi, e portanto daí as 4 estrelas que eu dou, que não são muito gordas, confesso, mas que fazem deste livro um bom livro para se ler. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Eu Sei o que Vocês Fizeram, da Dorothy Compson. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.